Mulheres nos cargos de liderança. Estava lendo uma pesquisa agora há pouco que no Brasil apenas 3% das mulheres estão em cargos de liderança, né? Considerando que nós somos a maior parte da população, eu diria que não é só um absurdo, é uma vergonha também. E aí você pode dizer, mas qual que é a diferença, assim? Por que que eu preciso... Eu não vou olhar para uma empresa se tem homem, se tem uma mulher. Eu vou olhar o lucro, afinal a gente está numa sociedade capitalista. Eu vou olhar performance, eu vou olhar uma série de outras questões e não vou me preocupar se é um homem, se é uma mulher, isso é o de menos, né? Então, mas por que que é importante a gente se preocupar com isso? Acho que um dos pontos fundamentais, algumas coisas, gente, vou repetir, porque é isso, né? Eu sou psicóloga e a gente acredita que enquanto as coisas elas não se resolvem porque elas não foram assimiladas. Então eu acredito que de fato a sociedade ainda não entendeu que a desigualdade de gênero ela faz mal para todo mundo. Então acho que a repetição nesse caso ela é muito importante. Por que que a gente está buscando a equidade hoje, especificamente nesse vídeo, a gente está falando dentro das corporações? Jogando no Google, vocês vão encontrar várias pesquisas, né, dizendo sobre lugares onde, empresas onde tem mais mulheres, países onde tem mais mulheres dentro dos cargos de liderança de grandes corporações, que a produtividade é maior, que tem uma evolução nas relações no trabalho e uma série de benefícios. E aí, o que eu quero trazer aqui como um ponto de atenção é por quê? Eu acho que tem uma questão muito fundamental nisso, que é nós mulheres, pelo fato de termos, foi imposto pra gente que nós ficássemos em casa, criássemos os filhos, não trabalhássemos fora de casa, que nós tivemos que desenvolver de fato determinadas habilidades. E não se trata desse mito de a mulher faz 30 coisas ao mesmo tempo, não é disso que eu tô falando. De desenvolver determinadas habilidades mesmo que nos colocam num lugar de mais, eu não quero usar a palavra empatia, nem vantagem, mas que nos coloca num lugar diferente do que os homens, do ponto de vista das relações, de compreender, talvez com um pouco mais de humanidade, solidariedade, talvez, pontos específicos de relações. Eu acho que nós desenvolvemos uma habilidade melhor porque foi nos exigido isso. Não estou dizendo em nenhum momento que nós somos melhores do que os homens, porque não se trata disso, não se trata de ser melhor, se trata de ser diferente e utilizar essa diferença ao favor das empresas, né? Eu lembro uma vez, há bastante tempo atrás, eu trabalhava num local onde o ar-condicionado era muito frio. E aí eu lembro de estar comentando com um colega da manutenção isso, falando, nossa, mas por que o ar-condicionado é muito frio? Aí ele disse pra mim, você sabia que o ar-condicionado foi estipulado nessa temperatura em lugares com muitas pessoas? Porque antigamente só trabalhavam homens, e o homem, ele sente mais calor, né? Ele tem um corpo mais quente, ele sente mais calor do que a mulher. Como só trabalhavam homens, ficou combinado que essa 23 ou 24, acho que é 23 graus seria o ideal para se trabalhar. E isso não foi adaptado até hoje, que as mulheres entraram no mercado de trabalho. E por isso que às vezes a gente entra em lugares onde o ar-condicionado de fato está muito frio, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Foi um ar-condicionado, né? Mas a reflexão que isso causa, né? Não foram adaptados, várias situações não foram adaptadas para que houvesse diversidade nos espaços. E não só de gênero, mas racial e tantas outras, né? Não foram adaptadas. E hoje as empresas que querem lucrar mais entendem, porque hoje o público cobra isso. Então as empresas entendem que para lucrar mais eu preciso ter diversidade. E não só por conta de ser politicamente correto, entre aspas, né? Que as pessoas gostam de usar esse termo, né? Ou porque é moda, outro termo que as pessoas gostam de usar, sendo que a gente sabe que isso é fruto, né, de muita luta de pessoas que vieram antes de nós e continuará essa luta depois de nós. Mas não tem a ver nem com moda, nem com politicamente correto, mas tem muito mais a ver com entender que se eu tenho diversidade, eu vou ter várias cabeças pensando, eu vou ter várias habilidades, né, à minha disposição. E aí, com certeza, eu vou encontrar melhores soluções, melhores respostas, né? E isso se mostra em pesquisas, né? Podem procurar aí. Tem algumas pesquisas, como eu disse no começo do vídeo, que mostram isso, né? Ambientes mais diversos, com mais mulheres, né?
fazem com que a empresa lucre mais, seja mais criativa, evolua nas relações humanas. E o último ponto que eu queria deixar aqui é sobre as mulheres na política também. Acho muito importante ressaltar. O ano passado eu fiz uma campanha, né, falando sobre a importância de a gente ter uma política que represente de fato o que o Brasil é, com mais negros e negras e, obviamente, com mais mulheres. Nós somos um país diverso, né? E aí precisamos ser representados, afinal, a política também passa por esse lugar de representatividade. E eu lembro que eu li essa pesquisa, né, dizendo sobre os países onde a gente tem mais mulheres na política, a gente tem menos corrupção, né? E aí eu fui fazer uma palestra, o último exemplo aí para terminar o vídeo, fui fazer uma palestra num CAPS, enfim, um lugar de saúde mental. E aí eu lembro que eram só homens, basicamente, acho que não tinha nenhuma mulher, e a gente tava falando sobre machismo, essas questões raciais e de gênero. E aí eu falando sobre essa pesquisa e tudo mais, os caras disseram, mas a política já não deu certo, né, no Brasil, e só tem homem, então acho que tá na hora mesmo das mulheres assumirem tudo. E eu achei super divertido, e até isso, né, a gente parar e pensar o quanto de problemas que a gente tem dentro da política, e que não fazem com que a gente olhe e faça uma tentativa diferente, né? Continuamos votando nas mesmas pessoas. Então, seja dentro das empresas, na política ou em qualquer espaço, vamos tornar esse espaço o mais diverso possível. E a partir daí a gente encontrar soluções mais criativas. Então, eu deixo essa minha mensagem. Eu espero muito que nós mulheres possamos assumir cada vez mais cargos de liderança e que a gente também se sinta preparadas e aptas para esses cargos e para esse desafio, que é enfrentar um mercado de trabalho que ainda não está preparado, modificado para nós, mas que a gente vai modificar e nós vamos chegar lá, tá bom? Se gostaram, curtam, compartilhem, deem a sua opinião, digam o que acharam do tema, se quiserem sugerir temas para os vídeos, fiquem à vontade. Um abraço.